Nelson Marquesan Júnior é advogado. Foi diretor de desenvolvimento do Banrisul. Na Assembleia Gaúcha, foi eleito o deputado estadual mais votado em 2006 do PSDB. Em 2010 e 2014, foi o único deputado federal eleito pelo PSDB gaúcho. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Bives, uma alegria estar conversando contigo. Boa tarde a teus telespectadores. Quero acrescentar à nossa conversa hoje o jornalista Guilherme Roquette, jornalista da Ubra TV, que vai ajudar na condução da entrevista. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Guilherme. Já como de praxe, passo então ao convidado de hoje, Guilherme Roquette, a primeira pergunta. Pois é, a gente começa com um tema que é recorrente, né? Inclusive das eleições de 2006, 2010, 2014, deputado, que é a questão do Pacto Federativo, já que hoje a gente está vendo essa situação no governo do estado aqui completamente insustentável, inclusive até da interferência federal fazendo o bloqueio das contas do Rio Grande do Sul. O que a bancada tem feito para mudar essa situação, né? Para que a gente possa, enfim, reverter essa lógica do governo federal ficar com a maior parte do bolo de impostos? Olha, a gente tem alguns projetos em andamento lá, que a gente está tendo uma atenção especial. Um deles é uma PEC, que determina que nenhuma obrigação nova pode ser criada por nenhuma lei para estados e municípios que não diga a origem dos recursos, ou seja, que os recursos não sejam repassados pelo governo federal, né? Essa é uma PEC que todos os parlamentares têm uma atenção muito especial. A segunda questão é realmente os projetos que estão numa comissão especial que tratam do Pacto Federativo. Ao longo dos anos, de todo o volume que é colocado em saúde, segurança e educação, a participação da União nestes recursos vem diminuindo. Ou seja, os municípios e estados vêm colocando percentualmente um valor muito maior nisso do que a própria União. E no bolo arrecadatório, a União cada vez mais tem ficado com a maior parte dos tributos que são arrecadados, ou seja, mais recursos para a União e menos responsabilidades em áreas básicas como saúde, segurança e educação. Então, isso é uma comissão especial que está cuidando disso. E nós também estamos trabalhando no sentido de repactuar, e essa é uma bandeira antiga, uma briga antiga, repactuar a dívida dos estados e dos municípios com a União, que são juros excessivos, né? E nós queremos diminuir esse volume para que sobre mais recursos para serem colocados nas atividades fins dos estados e da União, dos estados e dos municípios. Esse é um debate difícil, especialmente nesse momento. Os municípios passam há muito tempo dificuldades financeiras, os estados começaram a entrar numa situação pré-falimentar, não o estado do Rio Grande do Sul, que já está falido, a estrutura pública do estado, e a União, né, ao longo desses últimos anos, efetivamente, apesar de uma arrecadação gigantesca, apesar de menos volumes repassados, ela entrou também numa situação bastante difícil e depois de décadas gerou um déficit de 60 bilhões no ano passado, ou seja, gastou a mais 60 bilhões do que arrecadou. Então é um momento muito difícil para que esse pacto seja efetivado realmente. Deputado, falando ainda do Estado, a situação é muito difícil. Em uma entrevista exclusiva à Ubra TV, a ex-governadora Ieda Crucius, também do PSDB, disse que a situação em que ela recebeu o Estado, essa situação é muito pior do que a situação em que ela recebeu o Estado no momento em que assumiu governadora. Como o senhor classifica esse momento que a gente vive no Rio Grande do Sul e o que o senhor acha das atitudes, das medidas que o governo tem tomado? Houve uma demora na questão do parcelamento dos salários, outra solução poderia ter sido encontrada? Na verdade, Bives, eu acho que nós estamos vivendo um momento até constrangedor para os gaúchos. Nós somos tão orgulhosos, né, dos nossos empresários, dos nossos políticos, e há 20 dias atrás, 30 dias atrás, o governador do Maranhão disse: eu tenho que cuidar do meu estado para que ele não se torne um Rio Grande do Sul, né? Então, nós somos hoje, em termos de finanças públicas estaduais, o pior estado do Brasil. Isto comprova que, ao longo de décadas, os nossos gestores, os nossos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, né, os nossos órgãos de fiscalização, como a Assembleia das Contas Públicas, e os nossos administradores públicos políticos fizeram um péssimo trabalho no sentido de escolhas de aplicação de recursos. Um exemplo básico, talvez um dos grandes motivos por estarmos nessa situação, é que da nossa folha, do que nós tiramos de toda a arrecadação e destinamos para os servidores, 54% são destinados a servidores que não prestam mais nenhum serviço para a sociedade. Já estão aposentados, já estão inativos.
e esse é o maior comprometimento do Brasil. O segundo estado com o maior comprometimento da folha com inativos é São Paulo, com 27% da folha com inativos. Ou seja, do que nós pagamos para os servidores, apenas 46 trabalham para nós, cidadãos. E do que São Paulo, que é o segundo estado que tem um problema maior, o maior é o nosso, o segundo, ele paga 73% das pessoas que ele paga ainda atendem os habitantes de São Paulo. Mas aí como é que a gente então, faz? nós temos um déficit de 7 a 8 bilhões por ano que sai daquele aposentado que ganha um salário mínimo, sai imposto dele para pagar 8 bilhões para a aposentadoria desses servidores, cuja sua contribuição não está adequada com a remuneração que ele tem hoje. Mas porque segundo a Agenda 2020, só para concluir, 87% dos servidores aposentados têm algum tipo de aposentadoria especial, ou seja, privilégios. Mas aí, por exemplo, a própria governadora Ieda Cruz, se não estou enganado, tentou criar um complemento, um aumento de desconto. Isso passou pelo governo Tarso também e não foi para frente em função da Assembleia e do próprio grito dos servidores públicos. O senhor acha que teria que ser esse o caminho? Inclusive, voltou à tona agora no governo Sartori. Nós temos Qual que é a alternativa? Alguns caminhos. O caminho para o futuro foi aprovado na Assembleia agora, que é a alteração da questão previdenciária. A partir dessa alteração, os servidores do Estado do Rio Grande do Sul, como os da União, todos que entrarem a partir de agora, vão se aposentar com o limite do INSS, que está em torno de 3 ou 4 mil reais. Acima disso, os servidores vão ter que contribuir por um fundo. Se eles quiserem se aposentar com 10, 15, 20 mil reais, vão ter que contribuir mensalmente com um percentual disso, um cálculo atuarial, para que veja qual é essa contribuição, né? E o Estado, veja bem, vai entrar com 2 para 1, vai fazer esse depósito, esse valor também equivalente. Então, é uma evolução para o futuro. Outra coisa que nós estamos trabalhando é a Lei de Responsabilidade Estadual, que está aqui. Sim. E ela é básica. Aliás, a covardia ou a má intenção de alguns parlamentares estaduais que não querem aprovar essa lei só demonstra realmente ou covardia ou uma má intenção. Porque a lei diz basicamente que os aumentos estão vinculados ao aumento de receita e de PIB. Sim. Senão, tu não pode dar aumento, como fez o ex-governador Tarso Genro, de uma forma irresponsável, como se dinheiro nascesse em árvores, como se chovesse recursos. E ele diz, olha, eu estou vendo que eu não vou ter receita, mas eu vou dar os aumentos porque eu acho justo. Ora, quem não acha justo dar aumento para servidores? Mas isso é matemática, isso não é ideológico, né? Isso não é de boas ou más intenções, isso é matemática. Então, efetivamente, esta lei que está tramitando, ela tenta evitar governadores e deputados demagógicos e deveria ser aprovada agora. E um terceiro ponto é uma alteração da questão de recursos públicos hoje. Nós não podemos mais viver com privilégios enlouquecedores que temos no setor público estadual e que, inclusive, impedem que os servidores tenham salários melhores, aqueles que estão na ativa. Nós temos, por exemplo, uma regra que um servidor que ganha uma função gratificada até 5 anos antes de se aposentar, né, nos últimos 5 anos, ele vai incorporar aquilo na sua aposentadoria. Mas como se ele não contribuiu por aquilo? Não é aceitável. E outras vantagens que nós temos, e aí sim de forma absolutamente ilegal e inconstitucional, naqueles cargos mais beneficiados, como são do Tribunal de Contas, da Assembleia, do Judiciário e do Ministério Público, que, aliás, não tiveram seus salários parcelados nos últimos meses. Agora, apenas para deixar claro nessa sua avaliação e no ponto de vista, o governo tem tomado as medidas certas, podemos indicar também a questão da Força Nacional para resolver questões de segurança pública. Estamos correndo atrás do bicho ou o bicho que está pegando? Bives, eu acho que o governo deveria ter proposto isso um pouco antes, mas está propondo e deveria propor mais algumas alterações que talvez venha propor. Eu acho que o ano de fazer as alterações é esse ano. O ano que vem é mais difícil porque os parlamentares estarão mais focados nas suas eleições municipais, não vão querer desgastes políticos, né? E o outro ano já é um ano pré-eleitoral. Então, eu acho que o governo do Estado, as propostas que realmente constroem um futuro melhor, não podem se limitar ao aumento de impostos. E eu acho que estas propostas, algumas já apresentadas, né, e que a gente está vendo que não tem o apoio dos parlamentares, algumas delas, e outras que ainda devem ser apresentadas, como essa alteração na gestão de recursos humanos aqui, acabando com privilégios e possibilitando que sobe mais recursos
para investimentos e até para pagamento de melhores salários para os servidores que estão na ativa. Antes da gente entrar na questão da eleição municipal, que o senhor tocou agora, deputado, o senhor tem uma postura bem combativa com relação à questão dos privilégios, principalmente do Poder Judiciário. O que o senhor, como é que a gente pode encarar essa situação dos juízes hoje recebendo um auxílio moradia de R$4.000, enquanto, como o senhor diz aqui no Rio Grande do Sul, professores, policiais militares, servidores têm o salário parcelado? Olha, Guilherme, se fosse só o auxílio moradia, seria uma ilegalidade pequena, né? Mas as ilegalidades cometidas por esses órgãos que tu te referiste, elas são grandes. E quando tu diz, especialmente no judiciário, eu vou te corrigir. Eu aponto naqueles que têm benefício, que têm desvio de dinheiro público. E isso acontece em grande volume. Não estou falando de corrupção, eu estou falando da corrupção legalizada. Porque estes atos administrativos que geram vantagens são corrupções legalizadas, são corrupções em tese legalizadas, são fora da lei, na verdade, fora da Constituição. Mas é que o judiciário se importa mais, se ofende mais. O Ministério Público já aceitou e fica quieto, nem se importa mais com as críticas. A Assembleia até as aceita e acha que tem que mudar, né? E o Tribunal de Contas, então, não precisa se manifestar. Afinal, já estão quase todos aposentados lá, né? Já é uma espécie de uma aposentadoria. Então, o judiciário, eu não aponto apenas o judiciário. Eu quero dizer que existem remunerações ilegais e inconstitucionais aqui no nosso Estado de juízes, promotores e no Tribunal de Contas. Nós temos conselheiros aposentados que ganham 33 mil, o teto é 30, mas eles interpretaram que pode ser 33. Nós temos juízes e promotores na ativa que ganham 40, 50, 60 mil reais de remuneração. Eu não estou falando do auxílio moradia de 4.300. Mais o auxílio de educação para os filhos. Não estou nem chegando nesta ilegalidade porque não tem lei que garanta isso. E nenhuma garantia, nenhum benefício, nenhuma vantagem. No Brasil, segundo a Constituição e qualquer legislação normal de um país, ela advém de uma lei. Sim. Não há lei para isso. Então, eu digo aqui, a grande maioria dos promotores, juízes do Estado do Rio Grande do Sul estão recebendo todos os meses dinheiro que não lhes pertence nos seus bolsos. E como faz para corrigir isso, deputado? A gente está no finalzinho do bloco. Como corrige isso? Porque o senhor é o único a levantar essa bandeira e a encarar essa. Olha, a gente se corrige com a sociedade se organizando. As soluções do setor público não virão do setor público, porque corrupção e incompetência e privilégios estão todos lá dentro do setor público. E isso é bom para o corrupto, isso é bom para o incompetente e isso é bom para aquele que está cheio de privilégios. Será que este setor vai se mudar? Não, é preciso que quem pague a conta se mobilize para mudar isso. Uma das instituições que seria responsáveis por isso seria o próprio Ministério Público, fiscal da lei, e ele está em legalidade. Outro órgão competente seriam os advogados do Estado, lato sensu, que é a Procuradoria-Geral do Estado. Mas como os governadores não querem se incomodar, porque não querem o Ministério Público barrando as suas ações ou um judiciário julgando contra os seus atos, ele acaba pedindo ao procurador que não defenda o Estado, que deixe essas ilegalidades correrem de forma solta como correm hoje, de fato. Deputado, a gente tem o cenário se desenhando já e nós temos o seu partido também entrando na disputa. O senhor é um dos cotados para disputar a Prefeitura de Porto Alegre, assim como o ex-governador Ieda Cruz. Como é que está a relação entre o senhor e a ex-governadora e qual que é a expectativa do seu partido aqui para a eleição? Olha, nós estamos numa linha nacional de reorganização do PSDB em todo o Brasil. Nós tivemos uma resolução onde os deputados federais ou estaduais somados não fizeram 6% dos votos, não houve a renovação desses diretórios. Nós estamos buscando pessoas que efetivamente representem a sociedade, que tenham compromisso com as lideranças do PSDB, né? E a gente está buscando muitas das pessoas que estiveram nas ruas aí esse ano, por 3 vezes, nós estamos tentando trazê-las para o PSDB e reformulando o partido. E dentro dessa linha, em alguns municípios onde o partido estava vendido ou atrelado a cargos municipais, nós efetivamente fizemos um tipo de intervenção. Fizemos isso em Caxias do Sul, fizemos isso em Porto Alegre, fizemos isso em Dom Pedrito. Então, em Porto Alegre, hoje, nós temos uma comissão provisória, que é presidida pelo deputado Jorge Gobi, né, que foi diretor dos Correios, presidente estadual do PSDB, e que está aí tratando de reorganizar o PSDB em Porto Alegre, assim como nós estamos tratando de reorganizar o PSDB no Estado como um todo, e assim como a Nacional quer reorganizar e dar uma nova cara ao PSDB de acordo com um anseio popular. As pessoas foram para as ruas e disseram: a sociedade civil não nos representa. Sindicatos, federações, associações, partidos políticos, nós não nos sentimos representados. Então, o PSDB que está se reformulando. E aqui no Estado nós também estamos buscando isso e trabalhando para que possamos, dentro desta nova construção, apresentar uma candidatura que
atenda a esses anseios. O senhor tem a intenção de ser candidato? Nós estamos trabalhando para viabilizar isso, né? E agora, nós temos realmente que ser competitivos, que os porto-alegrenses têm que ter uma manifestação mínima de desejo de que isso aconteça, e é uma das possibilidades que a gente caminhe nessa construção. E há uma possibilidade de se unir a outro partido, por exemplo? Nós estamos, primeiro, fazendo um retrato mais real de que as pessoas estão descontentes com a gestão. Estão descontentes com a forma das prefeituras tratarem a segurança pública como se não fosse responsabilidade dela, a segurança que sempre é alienada a um partido político como compra, como está acontecendo no governo federal agora. Esse tipo de ação já chegou no seu limite, esse modelo, a gente acha. Então, a gente está tentando construir isso com pessoas e partidos que queiram fazer essa mudança, e que é uma mudança difícil de paradigmas no mundo político, claro. Falando agora sobre... Vamos pegar o gancho e falar sobre o governo federal. A Câmara dos Deputados possui uma série de pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O senhor acredita que há motivos para esses tantos pedidos, ou que um deles realmente tenha uma real intenção e, digamos assim, aporte para que ele possa efetivamente ser realizado? Olha, nós temos quase 2 dezenas, quase 20 pedidos de impeachment da presidente Dilma. E ou alguns deles tratam de um ponto que ele efetivamente ele é fulminante do ponto de vista, meu ponto de vista, de fundamento legal, que é a questão das chamadas pedaladas. A presidente Dilma, no ano passado, né, e neste ano iniciou fazendo isso também, pegou 40 bilhões que não pertenciam ao Tesouro do Estado, mas que pertenciam a empresas públicas, a bancos públicos, o que é vedado por lei. Não foram 500 mil reais, não foram 500 milhões de reais, não foram 5 bilhões, foram 40 bilhões que ela pegou para efetivamente exercer as suas políticas públicas, porque administrou mal o recurso que tinha, como a gente falou aqui no início, recursos vultuosos a cada ano superam recordes de arrecadação. Ela não soube administrar esse volume gigantesco e precisou recorrer a uma ilegalidade, pegar dinheiro que não podia, que não lhe pertencia e que é vedado por lei que ela pegue. Então, isso já foi constatado pelo Tribunal de Contas e está previsto isso como crime de responsabilidade, o que é um dos motivos para impeachment. Este fundamento já há. Este pedido de impeachment não foi apresentado pela oposição, foi apresentado por Hélio Bicudo, fundador do PT, candidato a vice-prefeito de São Paulo do Lula, deputado federal pelo PT e promotor aposentado. E se agregaram ali fundamentos jurídicos do Miguel Reale Júnior e também a motivação. O pedido de impeachment do MBL, do Vem Pra Rua, dessas entidades, foi agregado a este mesmo pedido de impeachment, que será analisado essa semana, provavelmente, pelo deputado Eduardo Cunha. Deputado, e por sinal, né, aproveitando essa questão, como é que o Congresso, sendo presidido pelo próprio Eduardo Cunha, ele vai conduzir esse processo? Vai haver algum tipo de, vamos dizer assim, de encaminhamento já para que haja esse pedido de impeachment? E eu faço outra pergunta junto. O que o senhor acha o que vai trazer de impacto um impeachment nesse momento? Porque a gente já teve o impeachment do Collor, nós levamos anos até conseguir ter uma moeda estável na economia e a gente está vivendo hoje um período também de volta da inflação, alta do dólar. Isso, tirar a presidente não pode ser pior do que a situação que já está? Veja bem, nós, no Congresso, o Eduardo Cunha impôs um ritmo de trabalho gigantesco, que trouxe alguns benefícios e alguns prejuízos, né? Mas para a instituição começou a trabalhar mais. Ele deverá apreciar isso nessa semana. Ele já deu a entender que vai negar o seguimento aos processos de impeachment, até para que, por uma questão de responsabilidade, que ele, como adversário do governo, não seja responsabilizado. E nós, sem dúvida, a oposição vai recorrer, né? E mais deputados da base irão recorrer e nós levaremos a plenário essa decisão. Deverá ir no mês, no máximo início do mês que vem, isso ser decidido em plenário. Com relação a retirar a presidente Dilma, eu fico imaginando se nós temos hoje muitos traficantes em Porto Alegre. E se nós formos prender algum traficante, algum participante de uma quadrilha, aquilo pode desestabilizar, né, aquela vila, aquela região de Porto Alegre, porque vai gerar represálias. Eu não vou prender este criminoso, eu vou prender. E vou buscar ferramentas para que eu tente, de alguma forma, reorganizar o ambiente social
né, no morro, ou na vila, ou naquele bairro. Né? Mas eu não posso me furtar de cumprir a lei. A presidente Dilma descumpriu a lei. Eu não estou falando das mentiras, eu não estou falando da inflação, eu não estou falando da questão de empregos, eu não estou falando da economia, eu não estou falando das finanças públicas como um todo, eu estou falando que ela cometeu, não só na sua campanha, que o TSE está analisando, várias delações já disseram que o recurso da sua campanha veio de corrupção, e eu não estou falando da fraude no Bolsa Escola, do Bolsa Família para comprar votos, eu não estou falando da fraude nas urnas, que ficou comprovado e será trazido a público em breve, que as urnas do Brasil não são verificáveis se o resultado que ela deu é verdadeiro ou não. Isso é um fato novo, constatado. Isso é um fato novo. Isso será publicado, né? Com certeza será trazido à tona. Ficou comprovado que é impossível verificar se a urna trouxe uma solução correta. A única forma seria o voto impresso. E isso a presidente Dilma, coincidentemente, vetou. Agora. Mas a impressão do comprovante junto com a urna eletrônica. Tu votas, a impressão aparece em um compartimento que tu não pode efetivamente pegar o voto. Sim. E tu diz, foi isso que eu votei. Aí tu aperta num botão e isso vai para uma urna. Sim. Então, se eu quiser comprovar que aquela urna ali teve falha no sistema, eu pego aquela urna e reconto os votos impressos. Mas ele não vai vincular, por exemplo, ao número do meu título de eleitor aquele voto ali. Não vincula nada, como era no voto impresso. Será um voto impresso, só que em vez de riscar o voto, eu apertei no voto. Entendeu? Então, a contagem rápida, automática, as vantagens da urna estarão preservadas. Mas eu terei uma forma de averiguar. Ora, eu votei no João e na minha urna o João não recebeu nenhum voto, há uma falha. Eu posso pedir que seja averiguado isso. Hoje não é possível. Então, a presidente Dilma vetou isso. Então, eu não estou falando dessas ilegalidades. Eu estou falando da ilegalidade do trato com dinheiro público nas pedaladas. Então, nós precisamos tirar a presidente Dilma. E eu agora, falando deste ponto de vista, se não será pior por causa do dólar, da inflação, eu acho que a presidente Dilma não tem a mínima condição técnica. Ela nos foi vendida, nós fomos enganados, o povo brasileiro, como se ela fosse uma gestora. Ela não é a mãe do PAC, ela é a mãe desta crise que nós vivemos. Ela é a mãe de todas as crises que vivemos hoje. Então, o Brasil não aguenta mais 3 anos de PT, de PCdoB, dos seus aliados e da forma de enganar aliados e de Dilma e Lula comandando o Brasil. Será saudável. Nada pode ser pior que a permanência deles como um todo no governo. Bom, o mercado financeiro se alimenta de notícias diariamente, especialmente nas questões políticas, que vão refletir, por exemplo, em questões econômicas. A pauta gastos públicos tem sido uma das principais bandeiras da oposição. Eu gostaria que alguém que vive o Congresso, que está lá dentro, pudesse nos explicar como funciona esse jogo político e volto à figura de Eduardo Cunha, na medida em que, por exemplo, ele coloca em pauta projetos que aumentam gastos públicos e, na medida em que ele é opositor ao governo Dilma, não estaria o discurso com a prática num conflito, numa contradição? Como funciona esse jogo político lá dentro, entre oposição e situação? O próprio reajuste dos servidores do Judiciário, né, que voltou, a Dilma vetou e o Congresso pode ser derrubado. Esse jogo ele varia muito, principalmente de acordo com quem está no Executivo. E este Executivo do PT, este grupo parlamentar, este grupo de apoio a esses partidos políticos que estão no governo, utilizaram um modelo que, do meu ponto de vista, graças a Deus, graças à sociedade, se esgotou, que é um governo de compra, de troca de favores institucionais, favores financeiros, né? E a presidente Dilma o Estado não aguenta mais. Então, a presidente Dilma não tem mais, se esgotou, o Estado não tem mais como comprar deputados e senadores. E aí chegou em um atrito entre quem buscava mais espaço de poder, entre o PMDB, PT, PCdoB, né? E nós chegamos ao ponto de que uma parte do PMDB se sentiu desprestigiada nos cargos e em parte do orçamento. E aí começa fazendo um tipo de represálias. Podem ser várias represálias. O Eduardo Cunha escolheu por trazer algumas pautas desconfortáveis à questão das finanças públicas hoje que desgastam a imagem do governo. Então, depende sempre de quem é o executivo, sempre de quem está no comando das casas legislativas, sempre da postura dos parlamentares, porque se os parlamentares de governo fossem realmente coesos, esta pauta não estaria em pauta.
né? Não seria uma ameaça. Então, o cenário que tu disse é bem esse hoje. A ameaça que este parlamentar que preside a Câmara hoje coloca e que esses parlamentares do governo que são descontentes com o seu governo colocam é uma pauta que tem alguns perigos financeiros. Mas o governo em si não fez nenhum movimento até agora em efetivamente administrar melhor as contas públicas, a não ser aumentar a sugestão de aumentar impostos. E existe alguma forma de... A gente está recém no começo do governo, de chegarmos até o final e termos um Congresso em harmonia, de certa forma, mesmo em questões ideológicas, às vezes tão diferentes? Olha, me parece que a presidente Dilma não tem mais condições de presidir o Brasil. Então, o seu sucessor hoje, se houver um impeachment, se ela for tirada do poder pelo TSE, pelas ilegalidades que cometeu na sua campanha, se o TSE tiver esta coragem, né, ele tira a chapa toda e nós temos aí 90 dias uma nova eleição. Né? Se não for isso, for por impeachment, assumirá o Michel Temer e terá que fazer uma recomposição de forças políticas, em outros termos, evidentemente, que não nesses que são colocados hoje por o governo, para tentar chegar ao final de um governo com mais pacificação. Mas é um cenário muito ruim. O que tem que ficar claro é que este cenário, esta quadrilha, todas essas notícias de corrupção ocorreram nesses últimos 13 anos no governo comandado pelo PT e toda a corrupção é realizada pelos seus aliados. Se há uma denúncia hoje contra o Eduardo Cunha, é uma denúncia de corrupção que ele cometeu junto ao seu governo, que é do PT. Na hipótese de uma nova eleição, deputado, o senhor acha que o nome do senador Aécio Neves cresce ou outros candidatos que já foram do PSDB podem vir a surgir, como o Alckmin, enfim, ou outros candidatos do PSDB? Eu acho que pela campanha vitoriosa que fez o Aécio Neves para presidente, suportou durante uma pressão gigantesca durante a campanha e não alterou seu discurso, manteve um discurso coerente, correto, transparente, verdadeiro, mesmo quando não era nas pesquisas colocado sequer no segundo turno. Né? Então, eu acho que por esta postura, por esta alteração de poder que nós precisamos, candidatos que têm origem na base do governo não vão merecer a credibilidade e a confiança do eleitorado. Acho que se houvesse uma nova eleição hoje, o maior partido de oposição e que representa as oposições hoje, né, é o PSDB, e hoje o nosso candidato nas eleições para hoje seria Aécio Neves. Mas não escaparia de ter que governar com o PMDB. Não escaparia de ter que governar com os partidos que são colocados hoje eleitos pela população no Congresso. E o PMDB é o maior partido. Não há dúvida que nós teríamos que ter uma boa parte dos deputados, dos parlamentares do PMDB, votando junto com o governo para realizar as mudanças que são muito necessárias no Brasil. Deputado federal Nelson Marquesan Júnior, deputado do PSDB, que nos dá a honra de conversar hoje. Nesse dia especial, Guilherme, vamos fazer uma análise também sobre o partido, sobre o PSDB, algumas pautas que estão tramitando. Eu começo com uma pauta bem polêmica, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é favorável, né, a uma relação... Muitos ficam em dúvida sobre a legalização, a descriminalização, né? Mas, enfim, a questão da maconha no Brasil. Qual a opinião do deputado a respeito, já que dentro do PSDB a gente... E já vamos entrar também nessa questão. Sim. Se existem disputas internas dentro das pautas, sim. Relação estadual, relação nacional, tudo isso passa em xeque agora. Vamos falar sobre o PSDB e algumas das ideias. Bom, Biv, nessa questão específica que tu disseste da maconha, é bom que a gente entenda que no partido político, especialmente no PSDB, que é um partido grande, é um partido que pode desfrutar de grandes lideranças com pensamentos positivos para o Brasil, nós tenhamos pensamentos que são divergentes, né? Não totalmente divergentes, todos passíveis de conciliação e de conversa, mas nós não temos um pensamento único, até porque nós não somos um partido que preza pela burrice, né, ou por um projeto de poder acima de qualquer coisa. O debate é muito bem-vindo. E o presidente Fernando Henrique foi precursor de um debate com relação às drogas e com relação a diminuir as penalizações para o usuário de maconha. Né? Particularmente, eu não concordo com isso. Eu acho que hoje o usuário de maconha ele já é tratado como usuário e ele é direcionado a tratamentos, assistência social, a acompanhamento, né? Ele não é tratado como um traficante, né? E me parece, dentro dos estudos que eu tenho acesso, de que qualquer liberalização de qualquer produto
que seja hoje vedado, utilizado como droga, que gera alguma dependência, ele não é bem-vindo. Os estudos demonstram que a maconha é mais prejudicial que o fumo, né, que o cigarro, e demonstram que, eu vou chutar um número aqui, mas é um número aproximado, de que aquelas pessoas que são usuárias de cocaína, 60% a 70%, é um número que eu não me lembro exatamente qual tiveram o seu primeiro contato com as drogas na maconha. Então, não me parece que exista qualquer vantagem nisso. Mas né? a gente tem um tanto quanto a questão do combate, né, deputado? Que a gente percebe que hoje a guerra contra o tráfico é uma guerra falida e as polícias cada vez menos estruturadas e com menos condições financeiras também não vão conseguir fazer esse controle. Qual a alternativa, então? Mas será que eu devo legalizar alguns argumentos? Mas o álcool é legalizado, o fumo é legalizado. Ok, por isso eu devo legalizar e liberar todas as drogas, ou pelo menos aquelas que são a porta de entrada para outras drogas. Não me parece. A incompetência deste governo federal em trancar as nossas fronteiras, em proteger as nossas fronteiras, que não é só efetivamente lá a maconha que entra o crack junto, entra a cocaína junto, entram armas juntos, entram pessoas, quem sabe, que são traficadas juntas, né? Entram cigarro, entram produtos, né, que são falsificados e a falsificação no Brasil é gigantesca aqui. Nós somos um mercado mal visto por desrespeitar as marcas, estamos na lista negra dos Estados Unidos, porque nós não respeitamos a propriedade intelectual. Então, simplesmente porque há uma incompetência, talvez até proposital, né, do governo federal em proteger as nossas fronteiras, nós vamos então partir para liberar. Eu acho que esse termo ele é extremamente mal-vindo, liberar as drogas. Eu tenho um filho e eu estou tentando dizer para ele que droga é uma coisa ruim. Eu não quero que ele veja as pessoas normalmente utilizando de drogas, talvez algumas menos pesadas, mas que são o caminho para as mais pesadas. Eu quero dizer que aquilo é feio, que aquilo faz mal, que aquilo é ilegal, né? Porque não pode ser que alguém faça de alguma forma esta apologia ao uso. E fumar liberadamente maconha, repito, que é a porta de entrada de outras drogas, não me parece algo saudável para a sociedade como um todo, com a justificativa de que este Estado que nós temos aí, este governo, é incompetente em proteger as fronteiras. Então, nós vamos efetivamente liberar. Já que a gente tocou um pouco na pauta da segurança, falando da questão das fronteiras, deputado, tem outras duas pautas que estão tramitando no Congresso Nacional que tratam diretamente com essa questão da segurança. A redução da maioridade penal e também vamos dizer assim, uma forma de deixar mais permeável, mais permissiva a comercialização, a utilização de armas, o porte de armas aqui no Brasil. Qual que é a sua opinião? Vamos começar pela maioridade penal. Então, eu vou falar de opiniões pessoais aqui, tá? A minha opinião pessoal com relação à maioridade penal é que nós estamos tratando um tema que é extremamente importante para a sociedade, que é um tema da realidade, que é o tema dos menores e dos menores infratores. Mas me parece que, por uma ideologização da pauta, durante anos, ela foi proibida de tratar pelo PT e pelo PCdoB no Congresso de uma forma adequada, que era reestudar o ECA, reorganizar o ECA. Inclusive, tem um projeto do governador Alckmin, que levou esse projeto lá e tramita, e sequer o relatório foi apresentado de alteração do ECA, porque o PT e o PCdoB não deixaram, por motivos ideológicos e não racionais. E aí, então, surgiu espaço para alas mais radicais e que trouxeram uma solução, que era simples e pura redução da maioridade penal na Constituição Federal. Então, não me parece que isto seja simplesmente o melhor resultado, o melhor remédio para esse problema e essa ânsia, essa angústia da sociedade que existe, que é de se sentir insegura, porque esses menores perigosos estão soltos, ou sem tratamento, ou sem acompanhamento, e se sentir efetivamente sem a questão da justiça, porque a justiça sequer tem a capacidade legal hoje e competência estrutural para punir ou para, de alguma forma, tirar de circulação esses menores, que daria uma sensação de justiça para a sociedade. E então, nós chegamos a um problema, só que a solução que foi aberta ao espaço foi a da PEC. Eu, particularmente, acho que a alteração do ECA, com a possibilidade de um estudo de novas fórmulas de pegar este menor e tratá-lo de outra forma, mas sim com o poder para tirá-lo ele do meio social o qual ele está ameaçando, eu acho que esta seria a solução. Pegar o menor,
tirar ele deste meio que ele se encontra hoje, que não faz bem para ele, que ele não faz bem para este meio, né, através da estrutura legal, que não me parece, de novo, que o remédio seja uma PEC, mas sim a alteração do ECA, repito, que foi barrada durante quase uma década pelo PT e pelo PCdoB na Câmara. Agora, o Guilherme levantou a questão do desarmamento, o porte de armas. A gente tem um dado que saiu hoje é da Folha de São Paulo? Isso, recentemente. Recentemente a Folha de São Paulo fez um levantamento onde mostra que a população brasileira... Metade dela. Mais da metade dela, acredito eu. Algo já esperado. A maioria defende a ideia de que bandido bom é o bandido morto. Né? Nesse aspecto, quando se faz uma pesquisa sobre a maioridade penal da mesma forma, a sociedade responde de maneira muito dura. O que o senhor pensa a respeito? E se há uma relação, por exemplo, com o porte de arma, que poderia, então, ser rediscutido no Brasil? Eu acho que a questão da maioridade se coloca como um problema. E a solução que foi apresentada, o problema de fato, e a solução que foi apresentada, a única solução que foi debatida é a maioridade penal. Então é evidente que se eu tenho um problema e me apresentam uma solução, eu quero essa solução. Eu acho que precisamos de uma solução para esse problema. Só que eu acho que a solução mais adequada não é a redução da maioridade. É, sim, uma hipótese legal de punição e de retirar este jovem daquela sociedade que ele ameaça. E mais, se eu simplesmente diminuir a maioridade penal, o traficante vai buscar o de 15 anos. Então, o ECA me possibilita trabalhar com este jovem a partir dos 12 anos. Então, ou seja, primeiro, eu tiro a alternativa do traficante de vou pegar o menor porque é mais benéfico. Não será mais benéfico. E segundo, eu dou uma alternativa adequada ao menor, tirando ele, sim, por mais tempo, se necessário, da circulação, da sociedade. Ele deixa de ser uma ameaça, né? Mas buscando um tratamento adequado para ele, que eu acho que tem mais chances de errar, é mais suscetível aos males, às influências da sociedade, do que alguém que é maior de idade. E com relação ao desarmamento, eu acho que nós não podemos tirar o direito do cidadão de buscar se defender, de ter, no mínimo, na sua residência, aquele cidadão, evidentemente, que não tem antecedentes criminais, ou que tem bons antecedentes criminais, que fez um curso, né, que fez uma análise, e isso está na lei, e no projeto de lei também, que fez uma análise da sua condição psicológica, de ter uma arma na sua residência. Este direito, eu acho que eu não posso tirar do meu cidadão, ainda mais quando o Estado não me garante, e absolutamente não garante, de que eu, na minha residência, estou sofrendo uma ameaça, vou chamar a polícia e ela vai vir me defender. Isso não é uma realidade no Brasil. A gente percebe também que essa questão do desarmamento, ela toca muito em produtores rurais. Quem está no campo, claro, não é o nosso caso aqui da região metropolitana, mas isso também pode ter uma pressão maior, ou já tem uma pressão de produtores rurais? Se tu está isolado no campo, eu diria isolado não, a 30 quilômetros, ou a 10 quilômetros, ou a 5 quilômetros de um meio urbano, tu está no meio do campo e muitas vezes não pega o celular. Bom, se o ladrão tem certeza, se o bandido tem certeza que lá não há uma arma, a pessoa se sente muito mais vulnerável, né? Está muito mais vulnerável e se sente mais vulnerável. Então, essa é uma pressão prática, né, da pessoa que não tem outra forma, que está isolada e quer não só se defender, mas defender a sua esposa, defender a sua filha, defender a sua família e até a sua propriedade. No caso, vamos mudar um pouquinho agora, deputado, só de assunto, para falar da questão da doação de campanha, né? O PSDB votou a favor da manutenção das doações por empresas para partidos políticos. Só que há uma decisão do Supremo contrária, né? Se o senhor for candidato aqui na eleição do ano que vem, então deverá não ter esse recurso, vamos dizer assim, de empresas. Existe. Qual que é? Perdão, pode concluir. Não, qual que é a avaliação? Aqui no município já temos então uma proibição aqui nas eleições municipais. Exato. Isso, o projeto do vereador Esgarbosa, Marcelo Esgarbosa. Esse projeto eu não sei de quem é e não sei em qual município, mas ele é absolutamente constitucional. Que quem rege leis eleitorais é o universo federal. O prefeito Fortunati sancionou o projeto e nós temos um em Novo Hamburgo também. Ele pode ter feito o que ele quiser, mas ele é inconstitucional. Legislação eleitoral, evidentemente, que é parte da União, né? da esfera da Câmara. O projeto do vereador Esgarbosa era no sentido de proibir que as empresas que doaram, não é isso, minha diretora, que as empresas que doaram não façam contratos com o município, mas aí é uma outra questão. Ao município, contratos do município, mas ele não pode proibir
doações para a campanha. Mas que foi comparado no início, quando esse projeto veio à tona, e depois houve uma campanha para que o prefeito sancionasse, de que seria um pontapé inicial para essa discussão mais acima. Eu acho que isso é uma alternativa e acho que deve ser estudada. Acho que não acabaria com o financiamento e com os interesses em gestões, porque existem muitas empresas que são terceirizadas das que prestam serviços para a prefeitura, né? Ou são associadas ou mesmo... Então, eu acho que não é uma solução, mas é uma pauta a ser discutida. Isso me parece saudável, né? Coerente. Agora, proibir as doações privadas é a mesma coisa que dizer que os honestos, que têm uma doação transparente, registrada na internet, qualquer um pode ver as doações legais que foram feitas para qualquer candidato. Então, o candidato honesto, que só tem doações transparentes, honestas, que ele é obrigado a explicar porque estão na internet, vai concorrer como, se essas doações não forem viáveis, com os vigaristas? Ou alguém acha que os vigaristas que pegaram dinheiro do Petrolão vão deixar de pegar dinheiro dos petrolões que existem? Alguém acha que o corrupto vai deixar de ser financiado pelos corruptores? Isso é uma ilusão, né? Na ilusão, nós tivemos recursos de bilhões da Petrobras, do BNDES, né, que foram despejados nas eleições para deputados federais e estaduais na última. Esses deputados vigaristas que foram financiados por este projeto nacional deixarão de ser? É óbvio que não deixarão, porque é uma doação de corrupção, ela não aparece em lugar nenhum. Então, porque é a mesma coisa. Eu vou proibir o cidadão de ter uma arma na sua residência, sabendo da minha incompetência de tirar a arma do bandido? Eu vou proibir o deputado honesto de ter uma doação transparente que ele tem que explicar ao seu eleitor? E como ele vai, se o Estado não tem a competência e nem a vontade de combater aquele deputado vigarista que tem recursos de corrupção? Então, hoje, eu acho que a melhor forma seria, nós não tivemos força para isso, seria acabar com as coligações da proporcional. Seria colocar o tempo de TV apenas para o candidato majoritário. Se eu agregar um outro partido à minha coligação, eu não pego o tempo de TV dele. Sim. E terceiro, limitar a despesa. A minha despesa é pelo número de habitantes e pelo tamanho do território que eu vou fazer campanha. Ponto. Aí eu vou poder comparar uma campanha com a outra. Sim. Se eu não puder comparar uma campanha com a outra durante a campanha, eu não tenho como controlar. A receita pouco importa. O que importa, que eu não tenho como controlar mesmo, o que importa é a despesa. Esta eu tenho como controlar. Mas essa a gente não conseguiu fazer que fosse aprovada na reforma. Deputado, a gente está encaminhando quase, né? Mas o senhor integra uma organização mundial de parlamentares contra a corrupção. O que o senhor acha que precisa para mudar esse cenário, já que essa é uma chaga que está enraizada na política brasileira? Olha, eu acho que a corrupção é como unha, né? Tu tem que cortar sempre. Ela está sempre crescendo. A tendência é ter corrupção. Então, acho que tem que ter ferramentas que tu possa sempre cortar a corrupção. Tu não vai conseguir acabar com ela, infelizmente, porque ela tem no meio privado também e na iniciativa pública aqui no Brasil, na área pública, muito mais, porque a gente tem a noção de que o dinheiro público não é de ninguém, né? Quando, na verdade, deveria ter a noção de que ele é de todos. Me parece que a principal ferramenta para combater não só a corrupção, mas para combater essa incompetência do serviço público, os privilégios, é só uma, que é a transparência. E isto, o setor que tem um nome equivocado de público, porque ele não é público nada, ele é uma caixa preta, o setor público não quer a transparência. Porque se pudesse, o senhor telespectador agora poderia entrar na sua internet aí e ver com facilidade. 5.700 municípios, que é uma barbada, uma planilha, estados, secretarias, judiciário, deputados, assembleias. Quanto é que custou a caneta? A caneta que a Assembleia usa, que a Câmara usa, que o juiz usa, a caneta de tal marca, e botar lá qual é a caneta desses municípios que foi a mais barata e a mais cara. E eu vou ver que em 5.700 municípios, aquela mesma caneta custa 5 centavos num. E no outro, ela custa R$5. E aqui na esquina, ela custa 3 centavos. Quando isto for possível, isto na era digital, século XXI, isso é uma coisa muito simples de fazer. Quando isto for possível, eu vou dizer... Certo. Que ou tu é incompetente para comprar essa caneta, ou tu é um vigarista, tu está ganhando dinheiro por fora,
né? E vou poder ver teus benefícios. Se o cidadão chegasse no seu município hoje e poderia ver quanto ganha o promotor do seu município, o deputado, que não tem deputado de município, mas o vereador, o prefeito, os servidores dos municípios, a professora, e comparar, eu não tenho dúvida que o senhor, cidadão, no seu município, ia lá para frente da porta do cara e dizer, pô, meu, que salário é esse? Né? Então, para mim, a única ferramenta contra a corrupção, contra os privilégios e contra a incompetência do setor público é a transparência. E, cidadão, eu lamento lhe dizer, a transparência do setor público não virá pelo setor público, porque está muito confortável para ele assim. Ou a sociedade civil se organiza e exige isso, que é muito fácil e viável nos dias de hoje, ou nós continuaremos nessa roda viva com discursos vazios sem consequências. Bom, eu quero agradecer a disponibilidade e a atenção do deputado federal pelo PSDB, Nelson Marquesa Júnior. Seja sempre bem-vindo. Quero agradecer também a presença de Guilherme Roquette, que nos ajudou nessa condução da entrevista. Estamos aí. E também a toda a nossa equipe que participou, então, da construção dessa pauta. Seja bem-vindo, por favor, o minuto final para que se despeça e possa falar com os nossos telespectadores. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer o convite, parabenizar pela forma objetiva, transparente, sem rodeios, sem preparações do que foi feito essa entrevista aqui. A imprensa é um fator primordial, sem o qual não há democracia e é um fator de modificação da própria estrutura pública da sociedade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado.